Então, Beleza. vamos começar assim, Maurício. Eu sei que você veio aqui para o Uruguai uma vez de moto e se encantou com o lugar. Como é que foi essa decisão para você, assim, de trazer tua família inteira para o Uruguai? Como é que foi isso? Bom, foi mais ou menos assim, tipo, quando a gente veio de moto, foi pra fazer uma viagem mesmo, assim. Uma viagem meio maluca, né? Porque sair de São Paulo até o Uruguai de moto é insanidade. Mas assim, eu gostei de Montevidéu, achei muito gostoso aqui, etc. E principalmente porque né, em São Paulo eu trabalhava na área da. Bom, eu morava em São Caetano, trabalhava na área de Pinheiros, assim. Então, tipo, sei lá, muitas horas de viagem para fazer uma coisa, tipo, para fazer 8 horas de trabalho. Estamos falando aí, tipo, sei lá, quase 14 horas, 15 horas longe de casa. Então, assim, eu fiz uma comparação disso com a vida que o pessoal tinha aqui no Uruguai, com essa vida mais contemplativa, essa vida mais tipo, de poder aproveitar a praia no final de dia. Principalmente que eu via muita gente, tipo, jogando vôlei no final do dia, essas coisas. E eu achei isso, tipo, fantástico. Eu falei, nossa, que coisa Uhum, mais maravilhosa. O uhum, problema é que é, nada disso existe no vácuo, né? Então, eu gostei muito. Na época, minha esposa não gostou. Não que não gostou, mas ela não se identificou tanto assim. aham, aham. Ela ficou, claro, um pouco preocupada com a coisa do. Nossa, ele gostou tanto do Uruguai e o que, que eu vou fazer agora? Porque, enfim, eu não sei se eu tô afim de migrar. Cara, parece que eu tô ouvindo a história da minha família. Então, pois é. E aí não. Claro, né? Não... Mas, na verdade, tinha um outro ponto também. Eu já estava há um certo tempo buscando um outro lugar para morar no Brasil, quando para sair do Brasil. Uhum, Principalmente na minha área, eu vejo muita gente, eu conheço muita gente, e eu já estava me decepcionado com a parte que o Brasil parecia que, sei lá, ninguém estava afim de fazer muita coisa, era meio que uma mesmice. A gente tentou procurar, como a gente viajava muito de moto, a gente procurava um lugar para morar no Brasil que fosse mais interessante para a gente, e não encontramos muito bem esse lugar. uhum, O mais próximo da gente era o sul, por exemplo, do Brasil, por mais que, tipo, pareça um pouco estranho, por motivos vão ficar meio óbvios depois. uhum, Mas, uhum. enfim, a gente estava gostando de alguns lugares do sul, mas nenhum lugar que a gente falou, nossa, gostamos daqui. E o Uruguai foi o primeiro lugar em que eu olhei e pensei, nossa, gostei mesmo disso daí. Aham, Numa aham. conversa com a minha terapeuta, ela falou, olha, você tem um trabalho que pode trabalhar remoto. E sim. Então faz o seguinte, tenta ir para o Uruguai por um mês inteiro, 2 meses, não sei, alugar algum lugar lá e ficar um mês e Aham, meio, mas aham. trabalhando, não de turista. Como se estivesse Interessante. morando mesmo, assim, fazendo comida, essas coisas todas. Legal. Aí eu sugeri para minha esposa e ela topou a ideia. Depois de um tempo eu descobri que a ideia dela era, tipo, a gente ir morar um mês para ela poder me mostrar que a coisa não era assim. Ah, Então, na mas, verdade, entendo. eu meio que joguei a isca pra ela, tipo, gostar do Uruguai e ela jogou a isca pra me mostrar que não tinha nada a ver. Mas no final desse um mês, então, pelo jeito, ela mudou de ideia, porque vocês se mudaram. Sim, sim, a gente mudou depois de muita, não muita conversa, vai, mas assim, a gente ficou um mês aqui. Uhum, Ela, nesse meio tempo, nesse um mês, enquanto eu trabalhava, ela foi conhecendo os lugares, ela andou de ônibus e tudo mais. Isso com. A gente tinha feito um pouquinho de classe de espanhol, mas não tanto assim, para tipo, se identificar muito bem. Aí aconteceu que ela gostou. Ela gostou do país. Ela falou: Nossa, tem tanta coisa interessante, tanta coisa divertida que eu pude fazer. Ela fez um workshop de. Ela, na época, trabalhava como esteticista, então ela fez um workshop de skincare e outras coisas aqui no Uruguai, que ela uhum. achou online. E ela achou legal, tipo, entrar no workshop e as pessoas cumprimentarem ela numa boa e, tipo, ela poder participar. Então, assim, ela gostou muito dessa familiaridade que ela teve de poder entrar nos lugares e ninguém tratar ela diferente, ninguém tratar ela como, tipo. Exato. Uhum, Então, assim, isso pra gente contou muito. Eu, particularmente, queria muito ter essa experiência porque nós somos um casal interracial. Então, assim, uhum, uhum. por mais que a gente queira falar coisas assim do Uruguai, o Uruguai é um país predominantemente branco. Isso é uma realidade. Realidade, sim. Então, assim, A minha esposa também é negra e a gente fica brincando. Olha, vimos um negro hoje na rua. exatamente. Então é isso.
É um país predominantemente branco, e assim, como todo país predominantemente branco, você tem todos os problemas com casal interracial, com pessoas de pele mais escura e tudo mais. E a gente queria saber se esses problemas eram muito ruins aqui, ou eles não eram muito ruins aqui. E, na verdade, eles não são nada ruins aqui. Exato. Existe, sim, uma coisa de de onde você é, dela chegar nos lugares e ninguém, tipo, pensar que ela é uruguaia, por motivos meio óbvios, mas enfim. E, e é uma coisa que eu não sofro tanto, porque às vezes eu chego nos lugares e até eu abrir a boca, ninguém sabe se eu sou uruguaio, se eu sou argentino, ou se eu sou brasileiro. Sim, você tem uma cara de uruguaio, de latino. Né? Exatamente, todo mundo fala isso pra ela, fala tipo, mas você casou com um uruguaio, né? Ela, não, meu marido é brasileiro. O pessoal às vezes não acredita, fala tipo, não, mas como ele é brasileiro? Mas você, de fato, assim, eu acho que você foi mais parecido com o uruguaio brasileiro, cara. Exatamente. No teu cabelo, talvez, né? E acho que você tem um jeito... se incorporou muito o espírito do Uruguai, que é essa coisa da tranquilidade e informalidade, assim.